Olá, e aí? Vamos hoje estudar o capítulo 41 desse livro, Os Mensageiros, capítulo esse intitulado com o nome de Entre Árvores. Ele discorre a respeito da atividade espiritual no campo. André Luiz, ele coloca que o homem tem a obrigação de preservar a natureza, de tomar conta da natureza, que é um fator muito importante aqui no planeta Terra. O Aniceto comenta com ele que 1/3 dos desencarnados tem uma atividade diurna aqui no planeta Terra, sendo que os outros eles dispensam isso, dizendo que eles têm que ter um certo repouso, ainda por aquela condição espiritual. Essas entidades que estão, elas vêm trabalhar aqui na Terra. E nós vamos comentar o que elas fazem no decorrer dos capítulos dentro desse ambiente, por exemplo, de campo rural e dentro das assistências espirituais. Mas continuando, o André Luiz, ele trabalha e ele se pergunta para Aniceto qual é a diferença entre o campo e a floresta, que são dois lugares que estão inseridos dentro desse ambiente rural. E aí o Aniceto diz o seguinte, que o campo ele é bem melhor que a floresta. No campo existe um reservatório de princípios vitais, não só para o ser humano, mas para o espírito também, para aqueles desencarnados que estão aqui. O Aniceto ele coloca de uma maneira que a floresta, devido às suas grandes árvores, devido a ela estar fechada, ela dificulta a entrada dos ventos. E esses ventos é que vão fazer a melhoria do ar, da atmosfera aqui na Terra. É por isso que ele diz que nos centros urbanos, nas grandes cidades como a nossa, que nós estamos vivendo, o fato de termos muito concreto, o fato de não ter muitas árvores, isto fica sufocante. Isso dá um certo ar atmosférico compacto. Então a vida no campo ela é muito melhor do que a vida na floresta e do que a vida na cidade grande. Comenta Aniceto com o André Luiz. O André Luiz então pergunta a respeito desses 1/3 de espíritos desencarnados que vêm justamente trabalhar aqui na Terra. Ele comenta que muitos deles vêm trabalhar nos reinos inferiores. Como nós sabemos, Kardec já fez um trabalho minucioso em cima desses reinos. Nós temos o reino mineral, nós temos o reino vegetal e nós temos o reino animal. Os espíritos mais prestigiosos, aqueles que querem trabalhar, que querem ajudar, no caso com o André Luiz, eles vão ter autorização para cooperar com esses 3 reinos, que são chamados reinos inferiores, porque não tem inteligência do homem. Mas mesmo não tendo inteligência, eles vão ajudar e auxiliar a esse complexo que é o planeta Terra e essa fusão entre os encarnados e os desencarnados. Bom, eles andando em campo, andando, como diz o
o capítulo aí Entre Árvores, né? Eles veem um encontro, né? Uma quantidade imensa de encarnados e desencarnados. E quando eles chegam para ver o que é que está ocorrendo, eles veem que tinha um homem deitado no chão, com uma. Ele estava desmaiado, estava passando mal, e havia um senhor chamado Glicério, desencarnado, que ele era responsável por aquela região. Perdão. E aí o André Luiz, né, o Aniceto, perguntam a ele assim, mas escuta, o que que houve? O que que ocorreu que esse rapaz ele está nesse estado, né? Tava, enfim, no chão. Ele diz o seguinte, que ele era um carroceiro, que ele estava andando pelas imediações, mas ele maltratava muito o animal. O animal, a mula, sendo de um reino inferior, mas mesmo assim ele tratava mal o animal. E o animal, em determinado momento, lhe deu um coice e ele veio a passar mal e ficar inconsciente. O Aniceto coloca, né, que ninguém deve desrespeitar a natureza. E quando a gente fala em desrespeitar a natureza, a gente não está falando só das árvores, não está falando das plantas, mas a gente está falando dos 3 reinos. Né? Então esse capítulo ele é interessante porque ele justamente vai nos mandar para esse tipo de reflexão. Primeiro, temos que respeitar a natureza, seja ela onde for. Segundo lugar, não só nós encarnados, mas como os desencarnados, tentam ajudar no ciclo da Terra, respeitando a natureza. Terceiro lugar, temos que aproveitar demais quando estivermos em campos, mas também quando estivermos em floresta, também temos que aproveitar, porque ali também tem vida. Em quarto lugar, vocês viram a situação do carroceiro, nós devemos respeitar todos aqueles que estão nos reinos inferiores, seja ele se estiver no mineral, no vegetal ou no animal. Eu gostaria de saber agora qual a sua opinião a respeito desse capítulo, que é bem interessante, que a gente começa a estudar situações, coisas que a gente não sabia, a gente vê aquelas fotos fantásticas do campo, da floresta. Queria saber de você. Você já imaginou que ali tem tanta vida, ali tem tanta responsabilidade, ali tem um encontro entre encarnados e desencarnados? Conta aí, quero saber.